poderoso. Salmo 89 tem 52 versículos. Já preguei essa semana de alguns versículos. Hoje eu quero começar no versículo 34. Ele, sendo também, além de um autor de salmos, levita, também era profeta. E ele disse o seguinte, que Deus falando: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Irmão, a sua família pode ser de Jesus se você quiser. Quando você aceitou Jesus, o poder maligno foi quebrado. Eles são candidatíssimos a ir para o céu. Todo mundo é candidato, mas o seu você já quebrou a corrente maligna. A porta já está aberta, o manto da salvação está sobre a família. E ele diz assim: uma vez jurei a Davi na minha santidade, e não mentirei, falharei. A sua descendência, nós que cremos em Jesus, durará para sempre. Irmãos, coisa bonita. Nós somos descendentes do amado, porque em Jesus nós chegamos a Deus. Ele que pagou o preço, Ele que nos conquistou para o Pai. A nossa descendência, a descendência de Jesus é a nossa descendência, durará para sempre. E o seu trono de Jesus será como o sol perante mim, 24 horas por dia, 7 dias na semana, nunca parou, a não ser quando estiver chegando o final dos tempos. Jesus disse que o sol não dará a sua luz, e Ele é o sol. Aí não terá revelação, não terá nada. Se Ele falou do sol físico, coitado da humanidade viver lá. Vai ficar 200 e poucos graus abaixo de zero. Olha, negócio sério. Se ele está falando aqui dele como sol, que não dará a sua luz, a revelação, coitado da humanidade. Se fosse preferível, preferir passar 200 e poucos graus, que eles conseguem uma porção de coisa aí que dá energia, vão conseguir, porque Deus não vai deixar ninguém abandonado, senão não vai ter uma pessoa, tal, mas o negócio vai ser sério. Mas o mais sério é o que ele disse aqui, nesse que eu quero que você entenda: ele não quebrará o concerto. Você tem uma aliança, você aceitou Jesus, e a minha família não, eu e minha casa somos, mas fala positivamente, não pode tocar, e o inimigo não tocar. É mesmo, né, rapaz? Eu tenho que fazer isso aqui, porque, né? Não retroceda, não retroaja, fica firme, não quebrarei o meu concerto, a aliança não vai ser quebrada, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Amém? Tá bom, daqui a pouquinho temos oração, ainda tem mais ainda. Olha, eu já vou fazer oração, mas antes de fazer oração, deixa eu agora pegar para você aqui Romanos capítulo 6. No versículo 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O que Paulo está dizendo? Que quando Jesus foi à cruz, foi em nosso lugar. Então nós estávamos com Ele lá, Deus colocou. E já que estávamos com Ele lá na cruz, nós morremos com Ele. E fomos sepultados com Ele. Tudo isso a Bíblia diz. Versículo seguinte fala assim: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Acabou. Ressuscitou, não morre mais. Não se separa de Deus. A morte não terá mais domínio sobre ele. Morte aqui que está falando é a natureza de Satanás. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim somos nós. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que considerar a parte nossa espiritual, espírito, ela está viva. O que significa? Ela está unida a Deus. Então, se ela está unida a Deus, é fácil Deus operar em nós. E se é fácil Deus operar em nós, meu irmãozinho, nós podemos receber qualquer bênção. Estamos na igreja, escutando a pregação da palavra. A palavra mexeu no nosso coração, se abriu para nós, nos iluminou, então não tem mais o porquê não recebermos a bênção. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, o sol brilha 24 horas por dia, esse sol não deixa de brilhar. Usou a figura do astro-rei, falando o verdadeiro rei que é o Senhor Jesus. Então ele é o nosso sol. Você crê
E não vai ter esse negócio que não vou ser abençoado. Porque assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, desligados. Jesus morreu espiritualmente quando ele recebeu os nossos pecados. Ele nunca pecou, estava separado de Deus. Ele gritou: meu pai, por que me abandonastes? Aí ele desceu ao inferno, venceu o diabo, despiu o diabo da autoridade que tinha roubado do homem, e ele ressuscitou. Antes de ressuscitar, o Espírito Santo foi lá no inferno e vivificou a Jesus. Isso Efésios fala bem disso, capítulo 2, versículo 1, versículo 5. E naquela hora nos vivificou também. Então nós agora, estando vivos para Deus, devemos considerar-nos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, religados em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí a sua fé já começa a crescer. Não, eu estou religado, eu estou vivo. Eu posso agora enfrentar essa situação adversa que surgiu na minha vida, no meu casamento, na minha saúde, na minha vida financeira, em qualquer setor, e vencer. Eu me considero vivo. Então a promessa abriu para você: pai, eu vou fazer isso. Eu vou não somente repreender o mal, mas vou me considerar já vencedor nessa bênção. Aí você agradece a Deus, que Deus vai abençoando você. Aí no versículo 14, o apóstolo Paulo fala, pulando para o 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Irmão, acabou. Se o pecado que trouxe a doença, a enfermidade, as perturbações, o caos no mundo não terá domínio sobre nós, porque nós agora aceitamos Jesus, estamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz, se não terá domínio, nós estamos completamente agora desligados do pecado e das coisas que ele trouxe. Das enfermidades, doença, do negativismo, desse medo tremendo. Não, eu não posso, eu não tenho condição. Meu irmão, não considere imundo aquilo que Deus santificou. Se Deus diz na palavra dele que nos recebeu como filhos, nos lavou no sangue de Jesus, nos santificou no Espírito Santo, o Espírito Santo nos santificou na palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos sendo santificados, crendo. E se nós fomos inocentados de toda a culpa que tínhamos por causa dos pecados, que também fazíamos, não só o de Adão, mas que nós também praticamos, agora acabou. E por que praticávamos? Porque estávamos desligados de Deus, mas agora estamos desligados. Vê uma oferta, eu não quero saber disso. Vê outra coisa, eu não quero saber. Eu estou vivo para Deus e vou vencer em nome de Jesus. Amém?